Pronto. Boa noite, pessoal. É, Em nome da diretoria e comissão científica do OMB, muito obrigado pela presença de vocês e por a gente estar junto para uma noite que é tão importante, assim, para um assunto tão importante. A Elizabeth Fass, a diretora científica do OMB, me pediu para abrir a nossa noite de hoje e a gente vai ter uma discussão centrada na ideia da educação cósmica, mas não na visão um tanto específica da educação cósmica como currículo de 6 a 12, mas na visão mais abrangente de educação cósmica, um tanto como princípio filosófico ou de organização do pensamento dentro de Montessori. E o recorte que a gente escolheu para essa noite foi o das necessidades e tendências humanas, né? Das necessidades fundamentais e as tendências naturais do ser humano. E tem gente que não precisa desse começo que a gente vai ter hoje agora, que é uma introdução ao conceito, mas tem gente que precisa. Então a gente vai ter 5 minutinhos de introdução a esses conceitos e aí a gente começa a conversar todo mundo. Tá bom? Eu vou projetar slide aqui pra gente. Só um pouquinho antes da gente passar ao diálogo de verdade. E aí vou pedir uma gentileza, tanto para a comissão científica quanto para a diretoria. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, vocês não vão conseguir no microfone, porque o microfone está desativado. Então, aí, usem o chat, por favor, se precisarem, e aí eu mexo aqui no microfone, tá bom? Só porque com 25, 30 pessoas na sala, se o microfone ficar aberto, fica aquela loucura. O que a gente está vendo aqui são casas. Todas essas imagens. Tá aparecendo para vocês? Aparece? Tá. São casas, são habitações humanas de diferentes lugares, com tecnologias de diferentes épocas, tecnologia no sentido amplo da palavra, né, de diferentes períodos e é, por causa de diferentes geografias, diferentes opções de moradia, com histórias diferentes, e, no entanto, todas elas são moradias, todas elas são abrigos de pessoas, né? E a gente percebe que não, quase nada se mantém estável entre essas moradias, a não ser o fato de que são mesmo moradias. Algumas são feitas de terra e pedra, outras de água, né? Porque a de feita de gelo ela é feita de água, né? Outras são feitas na terra, outras são feitas na água, como é o caso dos barcos ali, mas todas elas são de alguma forma abrigo de pessoas. E aí a gente tem também a história de como a gente cuidou da gente ao longo do tempo, como a gente satisfez necessidades que tínhamos e como a gente buscou satisfazer tendências que temos, né? Então aqui a gente tem um pouquinho de história do livro. A gente tinha desde os papiros enrolados, que eram quase que só palha trançada, até aquilo se tornar mais parecido com um papel, e a gente tinha vários tipos de rolo, vários tipos de livros, livros com vários tipos de encadernação, até os livros atuais, lá mais para baixo da imagem à esquerda, e os livros eletrônicos na imagem à direita, e os audiolivros, que não tem como ter imagem, porque não é um objeto material, mas também é, de alguma maneira, livro. E cada vez mais as pessoas têm se referido ao ato de escutar um livro como ler e não como ouvir. Cada vez mais o pessoal, assim, da idade do meu irmão entre meu filho e meu irmão, assim, eles têm falado cada vez mais de eu li tal livro para significar eu ouvi. E aí o livro vai mudando e ele fica diferente em tudo. Ele fica diferente na tinta que é usada, na forma como a encadernação é realizada. Claro que na organização da escrita, às vezes de cima para baixo, da esquerda para a direita, mas a gente sabe que às vezes da direita para a esquerda e alguns pergaminhos e encadernações são verticais, outras são horizontais e longamente horizontais.
Alguns livros são encadernados, outros não, mas todos eles, de alguma forma, trazem informação humana e comunicação que persiste mesmo depois da morte do autor, né? Que é a grande diferença da comunicação oral para a escrita. É a permanência, né? E aí a gente tem também formas diferentes de contar história. A gente tinha a contação de histórias que acontecia ao redor da fogueira, ao redor da comida, e em que os anciãos contavam as histórias e tudo. E hoje nós ainda temos contação de história, e ainda acontece ao redor de um polo de luz, né? A gente fazia a contação de história ao redor da fogueira, ela acontece um tanto ao redor da televisão, mas ainda acontece com muita frequência com pessoas juntas, muitas vezes comendo e escutando uma mesma história, rindo de uma mesma história, se preocupando com a mesma história. Então, de alguma forma, tudo muda e nada muda. Muda ao longo da história, muda na geografia e também não muda, permanece exatamente igual. E isso é um pouco do que a Maria Montessori traz para a gente com os conceitos de necessidades fundamentais da humanidade e tendências naturais do ser humano. As necessidades fundamentais da humanidade apontam para essas que a gente está vendo aí, né? A imagem está em inglês, eu traduzi os principais termos, tem ainda termos pequenininhos ali que eu não traduzi todos, mas dá para a gente ter uma boa ideia. As necessidades fundamentais da humanidade para Montessori se dividem entre aquelas que são materiais, dá para a gente dizer concretas de alguma forma, e aquelas que são espirituais ou imateriais. A Montessori usava mesmo a palavra espiritual porque ela usava a partir do Bergson, né, que era um filósofo é, que usava a palavra espiritual para não significar espiritual. Ele usava a palavra espiritual para significar mental, cultural ou imaterial. Por isso que a gente pode usar os dois termos ali. Mas são, de toda forma, necessidades concretas e não concretas. De comida, de vestimenta, de comunicação, de transporte, defesa, abrigo. E aí a forma como essa necessidade, cada uma delas é satisfeita, vai variar. A vestimenta, por exemplo, pode ser baseada em origem animal, baseada em origem vegetal, baseada em origem mineral. A comunicação pode acontecer de forma auditiva ou visível. O transporte pode acontecer de um monte de jeitos diferentes, defesa, abrigo, alimentação. Tudo isso pode ter origens materiais distintas, né? Na alimentação você tem origem mineral para sal e água, origem vegetal para fruta, verdura, enfim, raízes, nozes, tudo. E origem animal para carne, para ovos, para leite, etc e tal. Então, tem dois pontos muito interessantes aí. Um ponto é que essas necessidades se mantêm em todos os povos, em todas as épocas, mas são satisfeitas ou respondidas de formas muito diferentes em todos os povos, em todas as épocas. Essa é uma parte. E a outra parte disso é que a gente não está sozinho no mundo, né? Se para a vestimenta a gente depende dos animais, depende das plantas, depende dos minerais, depende da história da terra, para comida, a gente depende dos minerais, das plantas, dos animais, para abrigo, para defesa, para transporte. Para tudo a gente depende e tudo a gente influencia, porque acaba que o animal depende da gente de alguma forma, o planeta, a gente sabe cada vez mais, depende da gente de alguma forma. Então, ocorre aqui uma conexão muito profunda entre todas essas coisas, né? E as necessidades espirituais, que são amplamente divididas entre cultura, personalidade e fé. Na cultura, a gente tem ali destacados a poesia, escultura, música, arte, arquitetura. Na personalidade ou no caráter, aí depende da tradução. Também porque a Montessori usava caráter para personalidade, para significar personalidade. Então a tradução varia muito. Mas beleza, amor, honra, fé, coragem, liberdade, são esses conceitos abstratos que, de alguma maneira, atravessam
as civilizações, mesmo que alguns sejam mais valorizados em umas, outros menos em outras e tal, mas de alguma maneira atravessam as épocas, atravessam as culturas, e a gente tenta satisfazer ou responder essas necessidades, essas, de alguma maneira. Né? E a fé também, com religiões distintas, ou se às vezes não é com a religião, é com um ideal, é com um princípio filosófico, mas de alguma maneira isso está presente. E as tendências humanas, a lista de tendências humanas é um negócio meio infinito e complicado da gente ter uma para colocar, porque nós não temos de verdade uma lista final do que são as tendências do ser humano, né? A gente tem vários textos que apontam para isso, nenhum da Maria Montessori. A Montessori não escreveu um texto sobre tendências humanas que, assim, tivesse, vamos dizer, o título, né? A palavra aparece, mas então a gente depende de quem veio depois da Montessori. Eu fiz uma seleção aqui para esse slide de pegar a lista desse texto, A Revelação da Criança Universal, da Lynne Lawrence, que é o texto que eu gosto mais sobre esse assunto. O Mário Montessori tem um texto sobre esse assunto também. É, que é bastante centrado na Europa. Então, quando a gente olha para as tendências que ele traz e a forma como essas tendências são satisfeitas, é bastante centrado na Europa, e a Lynne Lawrence faz um trabalho de trazer Ásia, trazer África, trazer América no texto dela. Então, eu gosto desse texto. E aí a gente tem tendências como a exploração, a orientação, a ordem e o significado, a independência, e aí, junto com a independência, a interdependência, a necessidade de estar junto, de fazer um trabalho significativo, de nos expressarmos, de nos concentrarmos, de imitar, de imaginar, de nos autoaperfeiçoarmos, e a busca pela exatidão, pela curiosidade, pela repetição e pelo cálculo, que talvez entrasse dentro da exatidão ali, talvez entrasse na exatidão. Então, as tendências humanas e as necessidades humanas, a forma como a gente traduz isso varia infinitamente. Mas essas tendências e necessidades se comunicam muito, elas são dois conceitos diferentes, mas que se comunicam muito, e a parte mais fundamental disso talvez seja essa ideia de que, em épocas diferentes, em lugares diferentes, a maneira como isso é satisfeito muda, mas o humano permanece, que é um tanto a aposta da Montessori, de que o humano permanece. Mesmo em épocas de grande transformação, de grande mudança social, o humano é o mesmo e a gente pode apostar no humano como ponto de partida, né? Então, pronto, eu me comprometi a fazer a introdução mais curta que eu conseguisse. Eu acho que eu fiquei em 10 ou 12 minutos. E agora eu vou. Pronto, o microfone pode aparecer de novo. A gente pode partir de perguntas. A gente elaborou perguntas para trazer para a gente ter como ponto de partida. Bebete, começo dali. Você quer trazer alguma coisa antes? Não, acho que pode começar dali e a gente vai alargando, explorando aos poucos, né? Então tá bom. Então deixa eu projetar outra vez Estou aqui. tendo muito interesse em ouvir as outras pessoas. E, por favor, eu tô tentando falar pouco aqui para vocês falarem muito, tá? Esse é o plano. A nossa primeira pergunta elaborada é como as necessidades fundamentais são satisfeitas de forma específica onde você vive hoje. Como são as casas, as roupas, ah, enfim, a fé, a cultura, a arquitetura, todas essas coisas onde você vive hoje. Para nos facilitar, eu vou lá pro slide com a figura das necessidades fundamentais, porque só quem trabalha com 6 a 12 que é obrigado a decorar aquele slide. O resto de nós, a gente pode olhar o slide para conversar. Então, eu vou deixar ele aqui na tela um pouquinho e a gente vai conversando, tá bom? Os microfones estão liberados. Quem se sentir à vontade, pode começar. Eu já vou começar a falar que eu adoro. Hoje eu botei no grupo da nossa escola um videozinho que era uma mãe, eu acho que vietnamita, não sei se era preparando alimento e dando para os seus filhos, né? Não me parecia que faltava casa, não me parecia que faltava comida. Existia uma vida
muito primitiva ali. E eu, então, passei a fazer parte daquela vida e pensei que eu seria uma pessoa muito infeliz vivendo naquele lugar, naquele momento, mesmo com as necessidades fundamentais, né, sendo atendidas. E aí a gente se reuniu lá na escola, no finalzinho da tarde, Naira, eu conversando sobre isso. Daí as gurias disseram o seguinte: mas Carla, quando a gente não tem nada para parear, ou seja, a gente nasceu aqui, viu sempre só isso, não tem uma outra forma de ver o mundo, tá tudo certo. Então, eu viver com as vestimentas mais primitivas, ter aquela comida da forma mais primitiva, aquilo é o que existe, tá tudo certo, né? E aí eu fico um tanto confusa da diferença entre cultura e pobreza e miséria. O que que diferencia realmente nessas necessidades fundamentais da humanidade, né? O que que diferencia? Essa é a minha pergunta entre uma cultura muito primitiva e talvez uma pobreza, uma miséria, porque a gente que vê daqui, que tem todo um outro tipo de conforto, parece uma vida muito miserável. Talvez não seja, mas essa é a minha pergunta. Eu gostaria de trazer um comentário para Carla. Pode ser, Gabriel? Mas claro que pode. Eu acho, Carla, que tu estavas falando e me veio à mente aquele acidente de avião que houve e que 4 crianças na Amazônia sobreviveram, sei lá, acho que por cerca de 10 dias, não estou bem lembrada. Então, acho que isso marca a diferença. Eu acho que essa possibilidade de alimentação pode ser plenamente satisfatória para aquelas pessoas. Então, a diferença social tem que ser pensada dentro de uma determinada cultura, mas diria que ela é fruto do excesso. Acho que nós estamos consumindo, nós, dessas sociedades que temos muita variedade de alimentação e comida de congelador e tal, nós realmente não, não é uma boa contribuição para o mundo, para a Terra, esse excesso. E, então, assim, uma coisa que enquanto nós preparávamos essa reunião a gente comentava é que as casas eram muito diferentes entre as diversas culturas há mais tempo. E atualmente são blocos de edifícios muito parecidos na China, no Japão, na Rússia, no Brasil, enfim, é tudo muito parecido. Talvez atendendo sem tanta harmonia com a região em que se vive. Eu vou tentar convidar alguém que não seja da Uhum. diretoria ou da comissão nesse momento para falar. Eu tenho vontade de falar umas coisas, mas eu não vou. Eu quero convidar alguém que não seja da direção ou da comissão para falar nesse momento. Por favor. Posso falar, então, um Por favor. pouquinho? Então, boa noite, né? Agora, me apresentando mesmo. Eu trabalhei a minha vida inteira em escola particular, mesmo sendo do interior, cidades pequenas, né? Eu tinha uma perspectiva sobre tudo isso que a gente vem conversando. Nesses últimos 2 anos, eu tenho passado por escolas públicas, e conversado com famílias de escolas públicas e com crianças de escolas públicas, e eu percebo o quanto a gente não tem muita noção do que acontece, por exemplo, eu aqui em Encantado, a 4 quadras da minha casa. Então, a 4 quadras aqui da minha casa tem uma escola que é no centro da minha cidade, mas que hoje atende um dos bairros mais pobres da minha cidade, né? E se eu for pensar, bairro pobre, em cidade de origem italiana, na Serra do Rio Grande do Sul, não é dos mais pobres do Brasil.
Seria o raciocínio que a gente traria, né? E para minha surpresa, não foi isso que eu encontrei, né? Então, a 4 quadras da minha casa, tem crianças sofrendo violência diariamente, né? Desde passando fome, né? Passando frio, às vezes não tomando banho direito, né? Questões de higiene, e também violência física, violência psicológica. Então, eu concordo com a Bebete que a gente vive numa bolha, às vezes. Esse consumo, esse excesso de consumo, acho que também nos leva para uma bolha, né? E nos faz. Às vezes parece que está todo mundo vivendo bem do jeito que está, e realmente não é bem assim. Tem muita gente sofrendo em todos os lugares, muitas crianças, né? Sofrendo em todos os lugares, em todas as comunidades, eu imagino. Porque a partir daqui, eu hoje mudei completamente a minha perspectiva em relação a isso. É, é muito interessante partir daí. Eu vou só jogar isso assim para a gente usar se quiser, para pensar na educação moral da criança de 6 a 18, né? Que a gente não precisa partir do jornal. Se a gente partir das necessidades humanas e das tendências humanas, a gente vai costurando algumas coisas. Gabriel, só uma observação. Nesse comentário que ela acabou de fazer, ela tratou de duas comunidades diferentes, né, economicamente falando. Tá numa live. É, é importante nós lembrarmos que, às vezes, esses disparates acontecem também. Tem uma mãozinha aqui falando com a gente. Acontecem também em regiões socialmente econômicas resolvidas, porque as pessoas não se falam dentro de casa. Eu tive há pouco tempo um caso de uma família, a criança começou a apresentar uma série de dificuldades emocionais e cognitivas, e nós começamos a descobrir que aquele casal que estava sempre junto, nas atividades da escola, nas reuniões da escola, não se falava dentro de casa. Então, isso também é uma agressão, isso também é um desrespeito. Então, nós não podemos apenas pensar nas carências materiais ou espirituais nas comunidades de baixa renda, nos ribeirinhos, por exemplo, né, na Amazônia. Estou dando um exemplo mais perto da gente, mas às vezes ao lado, como você falou, ao lado da sua casa e dentro da nossa escola também. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão dos valores. Isso aí é que Montessori procurou nos chamar a atenção, para que as próximas gerações possam ter menos dificuldades nessa relação familiar, nessa relação social, que hoje está tão gritante, né? Eu vivo no Rio de Janeiro e a gente percebe isso a cada esquina. Tem um fenômeno muito interessante acontecendo aqui. Eu quero só destacar a Brené Brown, que é uma socióloga e assistente social, pesquisadora muito boa, fala que quando ela pergunta para as pessoas sobre conexão, as pessoas falam de desconexão. Quando ela pergunta de amor, as pessoas falam de solidão. E a pergunta foi: como é que as necessidades são satisfeitas na sua região? E o que a gente está fazendo é como elas não são. E tá tudo bem, É, acho que não é um problema, mas acho que é interessante a gente perceber. é porque Edmara, se você talvez quiser ainda falar, é não só abrir o seja. microfone. Eu me lembrei da Edith, que falou uma vez num congresso no Educar, eu acho que foi, e ela disse que a gente tem uma tendência a destacar o que é muito diferente, às vezes, de um povo para outro. E, e a gente esquece que o que nos humaniza são as necessidades que temos, que são essas, né? Todo Com mundo precisa, certeza, né? todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa se proteger, todo mundo precisa de moradia, né? Enfim.
E que a Edith, me lembro até hoje que ela conta que às vezes vai um índio na cidade e a gente leva na escola para mostrar as coisas diferentes. Então, que ele fica pelado, que ele usa batoca na boca, que ele mora numa oca, e que isso muitas vezes distancia o meu vínculo para com o outro. Se ele é tão diferente, ele não é humano quanto eu. Então, de repente, eu posso passar e botar fogo nesse índio, porque ele é muito diferente de mim, né? Então, eu penso que a gente, para poder ver essas diferenças, tem que sair dessa bolha, como disse a Ana Fausta. A gente às vezes não sai dessa bolha. Quando eu voltei da África e abri a torneira e vinha água com a maior facilidade, eu entendi e tive muita gratidão. E nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, para a gente pensar sobre as necessidades humanas que todos temos e o quanto muitos não têm essas necessidades satisfeitas, a gente tem que sair da bolha da gente, né? E se dar conta que somos muito privilegiados, muito, muito, muito. E que por isso, então, tá tudo certo. Mas e as necessidades das demais pessoas, como diz a Ana, 4 quadras da minha casa, né? Eu achei que eu indo à África, me assustei com a África, mas eu descobri que a África está aqui no meu bairro vizinho, né? Uhum. E o que eu faço com tudo isso? O que que eu faço com as necessidades humanas da maioria das pessoas não serem atendidas? O que que eu faço? Ô, Carla, você fez duas perguntas interessantes. Hoje eu queria voltar. Primeiro, você fez a pergunta: qual é a diferença entre a cultura e pobreza? O que é parte da cultura de um povo e o que é pobreza? Na segunda coisa, essa questão de que a gente se fixa nas diferenças. E se a gente voltar a observar as crianças de 3 a 6, a gente vê que eles percebem mais facilmente as diferenças, eles discriminam mais facilmente as diferenças do que acham igualdades, né? Uma criança leva algum tempo para perceber a diferença de um cubo da Torre Rosa para outro, que são diferenças pequenas, né? E a gente percebe que as grandes diferenças são mais facilmente vistas, encontradas, e que nós temos dificuldades de encontrar as igualdades, de fazer o par, de fazer o pareamento, né? Então, eu acho que se a gente começar a procurar dentro das nossas salas, dentro da cultura, de mostrar igualdades. Então, quando eu vou estudar a China, ou quando eu vou estudar, ou quando eu vou falar de índio, eu vou procurar as igualdades. E vinha aqui na minha cabeça duas cenas vividas, uma na minha infância e outra na escola semana passada. Na minha infância, a, a casa da minha avó paterna não tinha geladeira. Ela achava aquilo um absurdo. Ela conservava as coisas de uma forma diferente. A verdura ficava dentro da água num tanque específico para isso, né? E a minha avó materna, ela tinha geladeira. E a gente não via diferença numa casa ou da outra, porque elas pensavam diferente, né? A minha avó Cipriana andava a cavalo muito bem, ela administrava uma fazenda, ela tocava gado melhor do que qualquer peão. E a minha avó Simira sabia fazer crochê, sabia fazer maionese quando não existia Hellmann's, né? Era chiquérrimo ter maionese às mesas de domingo. E a gente não achava as avós, a gente achava as avós diferentes, mas a gente respeitava a cultura de cada casa, né? Acho que hoje a gente precisava voltar. Então, gostei muito da sua pergunta. O que é diferença cultural e o que é pobreza? Será que as minhas necessidades, eu e Dimara, hoje, morando em São Paulo, eu posso viver sem geladeira? Não posso, né? Se eu não tiver geladeira na minha casa hoje, não é uma questão cultural, é uma questão de falta de grana mesmo, né? Mas vão existir pessoas que, por exemplo, ter um carro não é necessário. É cultura, né? Meu neto se recusa a ter carro, ele anda de bicicleta e de metrô. Então, isso é cultura ou é falta de grana? Será que a gente sabe diferenciar essas coisas? Como é que a gente apresenta isso nas nossas escolas?
Eu gostei muito da pergunta da Carla, muito, muito, mexeu horrores com a minha cabeça, como sempre você consegue, né? Tem, tem uma Eu, coisa que eu acho que falta na proposta da Montessori, que não tinha como não faltar, mas que eu acho que nos ajudaria imensamente, que é a ideia de base e superestrutura, que deriva da teoria do materialismo histórico do Marx. O materialismo histórico vai propor com a base superestrutura que a superestrutura é essa parte toda cultural que a gente chama de costumes e tradições, histórias, tarará. E a base é a parte das necessidades materiais, a casa, a vestimenta, é exatamente aquele quadro da Montessori sem tirar nem pôr. Só que a teoria do materialismo histórico vai dizer que a base influencia pesadamente a superestrutura, quase que determina a superestrutura. Então, uma civilização que habita uma região seca tem deuses da seca, ou deuses da água, porque a água é rara. Uma civilização que habita uma região montanhosa tem uma poesia das montanhas, não tem uma poesia das planícies. Porque a base influencia muito pesadamente a superestrutura. Então, quando a gente fala quanto que é pobreza e quanto que é cultura, talvez não seja de nenhuma maneira possível separar essas duas coisas, porque a pobreza faz a cultura e a abundância faz a cultura também de um ponto de vista, pelo menos, né? Então, tudo isso se amarra muito. Mas eu atropelei a Rita Andrade, que queria falar. Ai, eu não sei se o meu vídeo não está ligando, não sei por quê. Mas Eu a estou gente te tentando, escuta. mas não aparece. Tá. Eu queria, assim, pegar a pergunta a partir de um outro enfoque, né? É, a pergunta, se eu não estou enganada, era de onde você vem, como são satisfeitas de forma específica de onde você vive hoje, né? Eu acho que a gente vive dentro de um espaço e tempo, uma sociedade que é bastante consumista e a gente deixa de se voltar para a produção, de onde vêm as coisas, né? Então, eu trabalho numa escola particular de classe média alta, e o que a gente percebe é que as crianças, né, os adolescentes, eles não sabem as origens das coisas, porque eles estão acostumados ao quê? A satisfazerem as suas necessidades simplesmente consumindo, seja num shopping, num supermercado, né? Mas de onde vem tudo isso? Né? Então, eu penso que nos humanizar e possibilitar, né, às crianças, aos adolescentes um processo de humanização, entender de onde vem tudo aquilo que é produzido e aquilo que Montessori tanto valorizava, que é aquilo que a humanidade criou, né? De onde vêm as coisas, de tudo aquilo que a gente consome para satisfazer nossas necessidades, seja a comida, o abrigo, até a energia, né? Quando nós ficamos 3, 4 dias sem energia elétrica aqui em São Paulo, especialmente o pessoal da periferia, aí nós sentimos na Tem pele o que tráfego. é a falta né? De onde vem essa energia, né? Quem está por trás de toda a movimentação dessa cidade, que é uma cidade tão grande, né? Para satisfazer todas as nossas necessidades, que são mais básicas, né? Então, eu penso que a gente fechar esse ciclo, né? De onde vem até chegar ao ponto de eu poder consumir, e mais ainda depois, que é um grande problema das nossas sociedades, da sociedade hoje, de uma forma geral, é o descarte, para onde vai, né? Obrigada, viu? Gostei da pergunta. É legal Eu quando da pergunta brotam perguntas, né? meu Deus, eu estava pensando assim sobre um copo de água, né? Eu acho que as necessidades básicas seriam todo mundo ter água. A gente acha que não vive sem uma água gelada, né? E claro que potável. Mas o beber água, ele varia de uma água sem nenhum cuidado, uma água do rio, uma água sem estar gelada, uma água gaseificada. Isso vai alterando as classes sociais, até num copo d'água, que é uma necessidade básica de cada um para sobreviver. Então, talvez, o que seria básico? A água, ponto. Essas outras variações não interfeririam, segundo o Gabriel, é isso, Gabriel?
Mas, Show. Carla, Acho essa que é. água teria que ser realmente pura, saudável, não poderia ser contaminada. Exato. Aí nós temos uma questão muito importante e interessante, e a questão do nosso compromisso com a terra, né? Nós vamos nos afastando, nós vamos poluindo as nossas fontes, então temos que nos afastar desse consumo natural. Luciana, por favor. Boa noite para quem não vê ainda. É, eu volto para a pergunta, Gabriel. Assim, eu moro hoje numa região em que eu sou nova aqui, né? Tenho 13 anos que eu moro aqui na região, vim também de Niterói, e tem umas características muito específicas da região onde eu moro hoje. Nós somos um cabo no meio do oceano, né? Moro em Cabo Frio, e é muito forte a pesca, o camarão. Todo restaurante que você for, primeiro que vão te oferecer é o camarão. As pessoas, o shopping, né? Hoje tem um shopping, o shopping abriu depois que eu vim morar aqui, é bem recente. Não tem movimento se o dia for de sol. Só vai ter gente no shopping se for à noite, porque o hábito da população tá sol, corre para a praia. E as praias ficam lotadas, né? Tem fila, às vezes não consegue estacionar. Então, assim, ainda não é uma prioridade o shopping. O shopping fica cheio, sim, à noite, ou se estiver chovendo. Aí choveu, corre todo mundo para o shopping. Mas toda esquina você tem um bar com aquela cerveja gelada, com camarão frito, e as pessoas ficam ali, né, com aquele ventinho gostoso aqui da região até meia-noite, 1 da manhã. E eu fiquei muito surpresa quando eu fui a Farroupilha para o nosso encontro, e a gente foi a Capão da Canoa, depois nós ficamos em Farroupilha, e nosso com hábito carioca, né, a gente queria ficar à noite conversando com as pessoas e tomar alguma coisa, né, conversar. E a gente rodava a cidade inteira a pé e não tinha um bar aberto. 9 horas da noite, por causa do clima frio e tudo mais, tudo fecha, né? Tudo. E a gente, o pessoal que estava recebendo a gente da escola indicou uma hamburgueria, alguma coisa de um pai de aluno, uma coisa assim. Nós fomos para lá, um grupo, né? Eu, Daniel, Bárbara, o pessoal do Sul, o pessoal de Petrópolis, juntamos um monte de gente, fomos para lá. Quando deu 9 horas, as pessoas fecharam o bar com a gente. E a gente morrendo de rir. Não, senhora, desculpa, mas aqui fecha às 9 horas. E a gente achando muito engraçado, porque nada, o pessoal aqui abre às 9, o pessoal não fecha às 9, o pessoal abre às 9. Então, assim, como é interessante, né? Essa cultura local, o clima e as necessidades mesmo que foi se tornando em volta dessa cultura, porque é muito forte o alimento do mar, né? E é muito forte o calor, a praia, essa necessidade de pegar um ventinho porque é muito quente dentro de casa. Então as pessoas demoram a ir para dentro de suas casas. Quem não tem ar-condicionado, então, é capaz de ficar na rua até mais tarde, porque o ventinho na rua é muito bom, né? Então, assim, a gente ficou impressionado, que a gente andou a pé quarteirões e mais quarteirões e nós não encontramos nada aberto depois das 9 da noite. Então, realmente, como é forte ainda isso, e como a gente cria uma expectativa que no outro local, numa distância tão grande do Rio, eu ia ter o mesmo costume e a mesma realidade. Não tem a mesma coisa. É. Por isso que temos que exercitar a adaptabilidade. Ângela, por favor. Eu acho que a Rita pediu para falar antes de mim. Ai, me perdoa, eu estava olhando para as mãozinhas levantadas e eu que não vi, então. Rita, por favor, desculpa. Não, desculpe, eu que tenho que abaixar, perdão, viu? Não, acho que ela se referia a Rita Ramos. Ela solicitou. Rita, a gente não tá te ouvindo, tá no microfone mudo ainda. Não, agora Pronto, agora te sim. escutamos. Sim, sim. Olá, então. Pois é, eu fico muito feliz com toda essa discussão e o que está vindo à tona, porque nos remete exatamente aos propósitos de Montessori, quando ela dizia, quem lê o texto que a OMB Informa enviou, né, do, né, Biff Mayer, onde ele narra uma experiência uma vivência de Montessori na Índia, e quando ela diz que tem um livro, né? O currículo está na própria
está diante da pessoa, está da professora, está na própria natureza. E a gente aqui vem levantando uma série de questões que compõem, assim, seguramente um currículo. Se isso está acontecendo conosco aqui, adultos, né, a criança tem uma experiência também, especialmente as das nossas escolas, porque elas viajam, elas passam férias em outros ambientes, seja na fazenda, na praia. Então, há elementos comparativos que virão à tona, sim, e que trarão, e vão organizar o pensamento dela, fazendo uma comparação dos elementos que são básicos, né, nas necessidades fundamentais do homem. E aí nós entramos, conversam bem, necessidades versus tendências, né? Nessa tendência natural da criança, seja neste ambiente ou naquele ambiente, procurar deixar vir à tona essas tendências e que elas se manifestem de acordo com o meio em que ela se encontra. Então, vejam só a riqueza que isso tudo traz para uma prática, né? Porque Montessori tem uma fala, se eu não me engano, é no capítulo da descoberta da criança, o homem vermelho e o homem branco, em que ela diz, eu cheguei a anotar isso aqui para não me perder, porque eu achei super importante, assim, eu acho que casaria bem, em que ela diz que, mediante todos esses meios de expressão, e eu complementaria de interdependência de relação, né? Essa ideia se torna ação e o sentimento se corporifica em obras. Acho essa frase assim fantástica e ela fecha muito bem com o que a gente vem discutindo hoje. Então, acho importante reportarmos para uma prática em que estes elementos devem estar presentes, desde que o olhar do professor, por isso a importância dessa discussão, esteja pronto para enxergar esta perspectiva. Nós precisamos, né, tal como diz o Biff Mayer, fazer vir à tona um professor cósmico. Né? E é com este olhar que a gente vai ajudar a fazer esse professor cósmico. Né? Precisa desse estudo, dessa discussão, dessa reflexão e de muitas leituras para poder chegar neste ponto de consciência. É um ponto de consciência mesmo. Né? Obrigado, Rita. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Ângela, por favor. Eu, ouvindo todo mundo aqui, acho de extrema importância essa discussão, mas eu acho também que a gente tem que voltar para dentro da nossa realidade, não é esquecer as necessidades, mas é também o inverso, é trabalhar o básico dessas necessidades do homem dentro da nossa realidade, no sentido de o que é que eu tenho de mais? O que é que eu realmente preciso? Porque a gente vive numa realidade, fora as escolas públicas, que a gente sabe, mas a maioria em escolas, digamos, muito confortáveis socialmente e financeiramente, embora a gente tenha, como a Sônia falou, problemas estruturais dentro também da nossa realidade. Mas, assim, o que eu vejo na escola, o que a gente tem analisado, levar também as crianças à discussão do que é que elas têm, o que é que elas precisam. A gente vê uma troca de mochila de ano a ano, não na nossa escola, porque a nossa tem a mochila padronizada, então é uma mochila barata, feita para durar aquele ano, e a gente faz a doação para as outras comunidades e coisa e tal. O material, o tênis que eu vejo criança que tem uma coleção de tênis que ele pode andar uma semana, 2 semanas sem repetir tênis. Uma questão de
que é a necessidade humana de fé, de trabalho, de empatia, que elas têm dentro dessa escola. Eu sinto assim, a gente vê muito o que falta, e às vezes a gente vê não o que falta neste sentido de avaliação dentro das escolas, que eu acho fundamental na realidade, por exemplo, da minha escola. Acho fundamental que você tem que ir analisando diuturnamente, falando, olha o que você tem, o que você faz, o que você precisa, até no lanche. Crianças que levam um lanche extremamente vasto e desnecessário e que levam coisas que não vão comer de volta para casa. Então, provavelmente vai para a lixeira e vai sem, às vezes, mexer uma fruta, uma coisa assim. Então, é uma coisa que também eu acho que também pensar nessas necessidades fundamentais do homem, no excesso que a gente tem em determinadas realidades, o caso da gente. Ângela, Eu vou você está. só. Me desculpa, Sônia. Eu vou pedir Ah, para você levantar a mão também, porque a gente tem nesse eu não momento estou quatro conseguindo levantar pessoas. minha mão. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: a gente tem agora. A gente teve a fala da Ângela, aí tem a Cecília, a Neide, a Bebete, e aí você entra Então, logo em seguida. Eu não esqueço, não. hum. Tá bom? Cecília, por gentileza. Cecília, você tá no mudo ainda, o seu microfone. Não, ainda não. Deixa eu ver. Veja se aparece. Aí. Sim, eu estou achando muito legal a conversa, mas eu estou ficando, acho que cada vez mais confusa, né? Porque as coisas se cruzam. Então, quando a Luciane falou, né, do camarão, lá eu fiquei pensando, eu estou na Argentina, né, já faz vários anos. E aqui, digamos, a questão da comida, né, da necessidade de alimentação, é vinculada à carne, ao churrasco, É. né? Hum. Então, substituir isso, você pode falar, não, você consegue proteína de outros lados, de outras, mas o povo tem a necessidade da carne, e tirar isso, não só você está tirando alimentação, como você está tirando algo da cultura do assado, né, do churrasco de domingo, que eles dizem assado de domingo, né? Então, quando as coisas se entrelaçam, é que daí eu tenho dificuldade em entender e até mesmo de propor soluções, Cecília, né? me perdoa. Eu não sei se é um problema só meu, mas eu não entendi qual é a confusão que tá aparecendo para você. Explica de novo para a gente onde foi que começou a confusão para você, para a gente tentar entender. Que a gente estava falando quando começou a Carla dizendo a questão de cultura, né? Então você tem a necessidade, né? O ser humano necessita e está no meio de uma cultura, não é? Então, isso é tendência humana, Isso é uma aparece. necessidade e de que maneira eu satisfaço essa necessidade? Pronto, vamos lá. A gente tem aqui, vou voltar para o quadro, porque acho que a tua dúvida é conceitual mesmo. Então, acho que a Uhum. gente se ajuda olhando aqui. E aí peço para me ajudarem se acharem que falta algum pedaço da explicação aqui. Uhum. A gente está numa cultura e a parte da cultura, do hábito, da história tal, é das necessidades imateriais lá em cima. Uma parte, é claro que aquilo impacta o que está embaixo e o que está embaixo impacta o que está em cima. Então, todos nós precisamos comer. Como nós vamos comer, o que nós vamos comer, vai variar de lugar para lugar, de momento histórico, mas todos nós comeremos, né? E aí a pergunta da Carla é onde é que a cultura começa a ser pobreza, ou a pobreza parece cultura, e então não se come carne, porque naquele lugar, para usar a carne que você está trazendo, não se Sim. come carne, porque naquele lugar a carne
não é uma coisa, então, sei lá, se vive numa ilha no meio do Pacífico, então se come peixe em vez de se comer vaca, Uhum, porque sim. é muito melhor ali comer peixe do que vaca, cultural. Mas na Caramba. Argentina, de repente, não se está mais comendo carne, porque há uma crise, ou pelo menos a notícia que a gente tem é de que há uma crise, então um monte de gente Isso. está com dificuldade de acesso à carne. Isso é mudança cultural ou isso é pobreza? Nesse contexto, parece muito mais pobreza. Então é um pouco isso que Ex- Carla tá apontando. Exato. Mas aí isso também está em um contexto que outras pessoas poderiam dizer, digamos, um vegetariano, né? Ou um vegano. Não, mas vamos substituir. Então, aí você tem o conceito de cultura, de pobreza, de novas tendências. A tua confusão é maravilhosa, porque ela aponta para a direção certa. Meu Edmar acho que quer falar alguma coisa. Mas, É, Edmar, eu não sei se eu. Bom, vai, fala aí, você é presidente. É, Depois eu vejo o que eu não, faço. não é por isso. Hoje aqui eu tô na mesma sala. O que eu sinto assim, a gente tem que respeitar a cultura de cada lugar, né? Você não pode querer transformar a cultura por crenças suas. Então, a Luciana, se ela é vegana, acha que o peixinho e o camarão não pode ser usado, mas ela está numa comunidade que come peixe e camarão, ela não pode ir contra isso. Isso é cultural. A gente pode trabalhar, que pode comer um pouquinho menos de peixe e talvez um pouco mais de verdura, porque o nosso corpo precisa da verdura e da fruta também, etc. É uma coisa. A questão, se no momento, naquela comunidade, está havendo uma, uma falta de uma falta financeira para sustentar a cultura, eu posso amenizar essa situação trazendo algumas descendo mudanças. antes. Mas aí eu estou, digamos, entrando com um processo de cura de uma situação que não está sendo agradável para ninguém, mas eu estou precisando mexer na cultura, né? Então, são coisas diferentes. Quando você falou vegano, eu comecei a sorrir aqui, que é o seguinte: meu irmão é vegano. Nós somos do sul de São Paulo. E o sul de São Paulo é muito gauchesco, né? Nós somos da carne do churrasco. Então, eu tenho um irmão vegano, um cunhado celíaco, então você imagina a nossa ceia de Natal, o problema que é, né? Então, nós tivemos que mudar a cultura familiar da ceia de Natal, né? Por uma necessidade de saúde de um cunhado e uma crença do outro, do irmão. Então, houve uma mudança cultural na família, pressionada por essas necessidades do outro. Mas eu acho que a gente não pode querer mudar a crença de uma pessoa se não houver. Isso uma opinião muito pessoal. Eu não posso ingerir na crença, na cultura do outro, se não for por uma necessidade extrema. Fora isso, eu acho que eu tenho que respeitar. Aí vamos voltando para a nossa lista aqui para a gente manter. É a Neide, depois a Bebete e aí depois a Sônia. E aí, Luciano? Neide? Então, vamos lá. Eu não sei se a minha colocação chega tão próximo ao que o pessoal tem trazido, porque se fala de uma cultura que é uma percepção da pessoa, no caso da criança, nesse meio em que ela está inserido, quando eu digo o meio cultural maior, né? Agora, quando eu falo do meio cultural familiar, eu parto do princípio, e aí me corrijam se eu estiver errada, de que você não vai sentir falta do que você nunca teve ou não tem. E a Montessori, quando ela pensou na educação cósmica, ela pensou na possibilidade da criança compreender, conhecer, compreender as diferentes formas de viver, as diferentes culturas, aquilo que a criança de uma outra cultura se alimentava, do que uma outra cultura tinha enquanto brinquedos, que aí eu estou falando da criança, que ela fala da sua forma daquele momento, daquela faixa de idade que ela está.
Então, eu diria assim, nem a criança que a Ângela citou, de que traz um lanche grandioso, nem ela, para ela aquilo é normal. Então, ela não vai perceber a diferença se eu não mostrar outras realidades. Da mesma forma, a criança que não tem, a Montessori pensou em mostrar num todo. Então, eu acho que cabe a nós, e aí entra o que a Rita disse, de uma professora que tem uma visão muito maior, para que essa criança possa perceber o que tem em outros lugares, mas não que ela só vai compreender isso à medida que ela estiver crescendo. Então, se ela está em determinada faixa de idade, mesmo que eu mostre isso para ela, ela só tem a noção do que existe além, mas não esse sentimento de falta e nem esse sentimento de ter o maior. Alguém poderia melhorar essa minha fala? Eu levantei a minha mão, mas daqui 6 pessoas. Mas a gente tem um monte de diálogo antes disso. A próxima pessoa é a Bebete. Então, vou aproveitar bem a minha vez. Eu queria comentar sobre o que a Cecília trouxe, relacionando a dois sentidos e dois autores. Um deles é um livro que chama-se Biomimética. Eu não me lembro do nome do autor, eu depois posso procurar para vocês. Pego o Jaque. E, e acho que a Cecília tem razão. O que que acontece nesse livro Bill? Aliás, acho que não é nesse que começa com uma história que ele olha uma sucessão de caminhões carregando comida. Então, começa a história falando do quanto a comida viaja, né? Na realidade, quando a Montessori propôs esses conceitos, as necessidades fundamentais e as tendências naturais, o mundo talvez fosse um pouco menos Terminar complexo. já, já. E então, realmente, se a gente não tivesse japoneses comendo carne, os japoneses não comiam basicamente carne, né? Comiam muitos frutos do mar e vegetais, e na realidade eles agora produzem aquele boi que é muito famoso, que é super caro, mas que tem até em São Paulo, eu não lembro do nome do boi, mas enfim. Se tivesse continuado no natural daquela região, então talvez nós não tivéssemos tantas discrepâncias e tantas dificuldades de alimentar a população de determinada região, né? Porque raios que a gente tem que comer cereja no Brasil, se tem tanta outra fruta muito gostosa. Sabe? É um absurdo que se carrega de comida de um lado para o outro. E eu queria relacionar isto ao Thomas Berry com o seu propósito assim de que todos os seres, isso é muito Montessori, tem um grande trabalho para exercitar nessa comunidade, e se referindo aos elementos naturais, ou os animais, os vegetais e nós humanos. E esse grande trabalho é muito significativo no sentido de sustentar a Terra, que nos sustenta também. Nós somos parte de uma grande cadeia. E, portanto, seria muito bom se a gente não tivesse que comer as coisas que estão lá adiante no mundo. Não que eu não goste, eu também gosto dessas iguarias, mas nós, com isso, espoliamos a terra. Então, sim, nós poderíamos mudar muito, e este seria o nosso grande trabalho. Thomas Berg propõe uma formação, essa filosofia como formação pessoal. Eu acho muita sintonia. O Phil Gang usa muito Thomas Berg e eu acho muita sintonia entre ele e Montessori. E a gente tem que voltar às origens, sabe? Assim, bom, se realmente, se no Japão as casas continuassem sendo feitas de papelzinho, quando tivesse um terremoto as coisas não seriam tão terríveis. Mas não, agora em todos os lugares as casas são iguais, são blocos de tijolos empilhados, às vezes não de tijolos, mas enfim, é tudo muito semelhante. E isso significa não respeitar a terra. Obrigado, Bebete. A próxima fala aqui na nossa. Ixi, a lista, eu me perdi na lista.
Eu Não, acho que a próxima fala é da Luciana e em seguida é tá. a Sônia. Acho que é isso. Acho que Sônia antes de mim. Então, Então, vamos lá. vamos lá. Nessa conversa toda, eu consegui destacar duas coisas que a gente deve trabalhar em nós mesmos e também com os nossos alunos, crianças e jovens. A diferença, a distinção entre o necessário e o supérfluo. Porque eu sempre trabalhei isso muito com meus filhos, né? Que às vezes eles me vinham com solicitações e eu parava para pensar, vem cá, você realmente necessita ou você apenas quer? Né? Então, estabelecer essa diferença entre o que o ser humano necessita para uma sobrevivência com dignidade, bem nutrido, ou se aquilo é supérfluo. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade extremamente consumista, e isso vem a olhos é gritante, e a nossa criança, o nosso jovem está absorvendo isso. Com a entrada da mídia na vida da criança desde pequena, ela desenvolve desejos, necessidades supérfluas. Então, a gente tem que trabalhar isso. É muito importante, eu acho que trabalhar esses dois conceitos, o que é necessário, olha ali, necessidades humanas, o quadro da Montessori. Necessidades, aquilo que é básico para o ser humano viver e sobreviver. O resto é supérfluo. Então, nós temos que trabalhar essa distinção. Às vezes é até complicado, a gente tem que começar pela família. Eu estou lembrando, durante essa conversa, de uma aluna que nós temos, coitada, a menina tem 10 anos, é obesa, já obesidade mórbida. E aí eu fui tentar conversar com a mãe, porque eu via os lanches que essa menina levava, e era bolo, e era refresco, e era um doce. Ela ainda descia para comprar um hambúrguer na cantina, não sei como ela conseguia. Vejam que o estômago já estava dilatado, quer dizer, uma obesidade mórbida. Quando eu entrei na sala para conversar com a mãe era tão ou mais gorda, mais obesa que a menina. E a necessidade de comer, porque ela já estava com um pacote de biscoito na mão e tinha pedido um cafezinho para acompanhar. Então, vejam como as coisas são complexas. É isso que a gente precisa, então, levar para as nossas crianças, nossos jovens, estabelecer a distinção entre o que é necessário, não apenas na alimentação, mas na nossa vestimenta, nos nossos desejos materiais, e o que é supérfluo. Eu não sei se porque, como eu desenvolvi meus filhos crescendo, tentando fazer essa distinção, até minha filha, que ainda convive mais conosco, quando ela vem me pedir alguma coisa, eu digo, para, Júlia, para e pensa, isso realmente você está necessitando ou é um desejo que apareceu porque você viu isso em algum lugar? Então, eu acho que são dois conceitos que nós, na educação, precisamos desenvolver. Mostrar que o homem tem necessidades a atender, mas ele precisa saber os limites desses desejos, para não confundir com necessidade. Então, eu queria mostrar isso, que eu acho que é indispensável no nosso trabalho, trabalhar esses dois conceitos, necessidade e superficialidade. O que é realmente importante para nós, para a nossa vivência, para a nossa saúde, para a nossa convivência. Obrigado, E Sônia. hoje, com o mundo da mídia, nós temos que redobrar essa análise, essa conceituação. Obrigado, Sônia. Eu vou só destacar, pessoal, que a gente tem, como horário planejado para finalizar, 9h30. E se a gente estende muito além, o pessoal começa a não vir nas próximas, porque não sabe quando é que a coisa termina. Então, a gente vai fazer o esforço de finalizar 9h30 e nós temos
pelo menos mais 4 pessoas com a mão levantada. Então, eu vou pedir a gentileza da brevidade na medida do possível. Luciana, por favor. Vou ser rápida. Eu queria dar um exemplo do trabalho que a gente adaptou para a Feira de Ciências e acabou virando um material para a estante de ciências, porque eu queria levantar a importância da territorialidade, né, de você conhecer o seu território, e também da noção de pertencimento. Então, como a minha escola também atende a crianças de classe alta, muitos já tinham ido ao Disney, muitos já tinham viajado para outros lugares, só carregam mochila de personagens, né, que não são da nossa realidade, e eles não conheciam os pontos históricos da cidade, então a gente fez um material para estante sobre os pontos históricos de pareamento, fizemos uma oferecências em cima da ressurgência, do mar, das baleias e todo assunto aberto para trabalhar, e fiquei surpresa com 2 irmãos que quiseram representar o Defeso do Camarão, que tinha mudado de data. E com a questão do Defeso do Camarão, é uma realidade que eles aqui, eles chegam na beira da lagoa, eles pegam um camarão na mão. É uma realidade muito, muito forte para eles. E o ciclo, eles fizeram o ciclo de vida do camarão em biscuit. E eles fizeram depois isso foi para a estante de ciência. Gente, eles pegam muito mais o ciclo de vida do camarão do que do sapo. Lógico que eu não vou deixar de ter a miniatura do ciclo de vida do sapo nem da borboleta. Mas na nossa cidade, uma coisa que eu não tinha percebido, não existe rio. Até a nossa lagoa é salgada. Então, assim, por que eu vou ter sapo, borboleta? Isso é uma coisa difícil para a gente, porque a gente não tem água doce. Até a nossa laguna é salgada, tudo que nos rodeia é de água de sal. Então, eles não têm nenhuma experiência com sapo, né? Então, assim, é muito mais próximo deles o ciclo de vida de biscoito feito por eles do que a miniatura da evolução do sapo. Então, assim, essa questão do pertencimento e da valorização do que você tem, não porque eles não vão saber nem estudar que existem os sapos. Lógico que eles vão estudar, é importante a variedade, mas o que tem próximo, o que tem no seu território, é a valorização do que você tem, da proteção disso, por que que o defeso é importante para aquela comunidade, faz muito sentido no momento que eles se sentem pertencentes àquela comunidade. É isso. Muito obrigado, Luciana. Carla, por favor. Gente, coisa bem boa ouvir todo mundo conversando, né? A cabeça da gente vai pensando muito. Eu estou pensando ainda na questão cultural, porque as necessidades humanas são materiais e espirituais, né? São subdivididas. E eu fiquei pensando se cultura não tem a ver com uma necessidade espiritual e de pertencimento. Eu acho que Não sim. sei se classificaria ali. E pertencer é fazer as coisas bastante semelhantes, né? Mas dentro desse pertencimento, talvez não queira dizer, porque a Sônia estava falando da questão do consumismo, né? E a gente tem uma grande parte da população que nem consegue consumir as coisas básicas, que é o arroz, o feijão, Exato. e olhe lá um pedacinho de carne. O Então, banho, né, cara? Sempre é, lembro, contando a história da dificuldade de tomar banho de algumas pessoas na comunidade. e a gente ainda olha a partir do ângulo das nossas histórias, né? E eu começo a me perguntar, será que eu preciso ter 2 casas ou eu preciso de uma casa só? Será que eu preciso ter 3 pares de sapato ou se eu tiver 2 pares de sapato é o suficiente para mim viver, né, a minha rotina? Será? E o que eu faço com a sobra toda? E por que que para mim sobra e para o outro não sobra? Por que que eu tenho acesso a tanto e o outro não tem acesso a tanto? Então, realmente passa a ser reflexões profundas sobre as necessidades humanas, né? Porque o conforto e o dinheiro, ele beija na boca da gente e nos seduz. E eu penso hoje, meu Deus, será que eu sei dormir sem ar-condicionado? Besteira pensar nisso, né, gente? É uma coisa completamente ridícula. Então, quando eu vejo esses vídeos que estão na internet, culturas diferentes, no qual as pessoas vivem de uma forma mais primitiva, eu tento me colocar, ter empatia de me colocar naquele lugar, eu acho que eu não sobreviveria. Mas talvez a gente se distanciou tanto, tanto da essência humana, das necessidades, da questão da justiça mesmo. A justiça é a gente comer e satisfazer a fome, ponto. Eu não preciso a mais, né? Eu preciso de uma moradia confortável o suficiente. Eu acredito que as tendências humanas, elas passam a ser mais refletidas em termos espirituais para a gente realmente definir
o que todo mundo deveria ter direito, o quanto cada família deveria ganhar mensalmente para poder sobreviver com uma vida suficientemente digna, né? E dentro das nossas realidades, das escolas também, a gente, até os próprios professores, o quanto é difícil para muitos chegarem até o seu trabalho, o quanto é difícil para muitos irem no instituto fazer a unha, que a gente diz, tudo certo, vamos fazer a unha toda semana. Então, a gente tem dentro da nossa realidade coisas que a gente não percebe, não vê. Ana, É, você precisa ser mais sintética. não, eu estou pensando alto com todas vocês. Já chegou. Tá, ok. Mas nós A, precisamos ouvir a Bruna e a Rita a também. Bruna e a Rita, Desculpa. isso. Aí depois a gente ainda tem as recomendações ou sugestões ou tarana, de leituras e outras coisas que a comissão científica separou para A gente fazer pode em. pôr no OMB Informa para Acho não que sim, ultrapassar. mas se a gente tiver um minutinho para fazer, acho que não é ruim. Dá Vamos tempo. lá, Bruna. Olá, boa noite. Falando em relação às necessidades especiais, eu percebo que a gente, enquanto classe média alta, né, então uma elite privilegiada do nosso país, a gente ultrapassou muito o que é necessidade e chegou no ponto do excesso, né? A gente precisa ter uma vestimenta, mas quantos tênis, né, quantos sapatos a gente precisa ter, quantos disso a gente precisa proporcionar para os nossos filhos? E aí eu vejo que as famílias, eu sou professora de educação cósmica na Escola Maria Montessori, aqui em Brasília, e fico na sala de educação cósmica que a gente tem aqui, e compreende o currículo montessoriano de educação cósmica, mas com educação infantil. E a gente percebe que as famílias, na verdade, estão nessa roda viva de consumo, né, de um excesso e não propõe essas reflexões para as crianças. Então, eu acho que cabe a nós, enquanto educadores cósmicos, né, propor essa reflexão, até porque nós, a elite, somos quem mais poluímos, quem mais sujamos e que mais causamos mais males, né, para o planeta. E tanto se a gente for pensar em elite a nível mundial de países, né, os países mais ricos são os que causam mais danos, enquanto nós, elites sociais, né, e aí eu acho que cabe a nós levar eles o propósito da educação cósmica, né? Que é algo que eu sempre tento trazer também. A gente faz parte de uma rede de vida conectada, interdependente. Então, qual é o nosso papel enquanto espécie? Nós somos a única espécie que agimos com consciência, né? Então, poxa, logo nós vamos agir do jeito errado, já que a gente é o único que age com consciência. E aí eu queria trazer só um relato de uma coisa que aconteceu aqui na Escola Maria Montessori. A gente tem a educação cósmica, a sala de educação cósmica no infantil e uma no fundamental. E aí, trabalhando a Semana do Meio Ambiente, eu e a professora do fundamental decidimos, vamos trabalhar a questão de lixo, vamos promover feiras da troca, né? Que era coisas que a gente já tinha refletido com as crianças sobre a importância de consumir menos, quanto menos a gente consome, menos lixo a gente produz. E é impressionante, assim, ao mesmo tempo que a gente vê como as crianças são seres transformadores, que o que a gente debate eles levam para casa e eles fiscalizam, eles cobram dos pais e eles me contam tudo que os pais fazem de errado. Ao mesmo tempo, as famílias estão muito engessadas em conceitos que eu acho que é uma falta de reflexão mesmo, ou de ter essa ideia do todo, né, de não ter tido essa educação que os filhos estão podendo ter. E essa gente aconteceu assim, a feira do troca, eu saí para chorar. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Assim, as famílias, a ideia era, a criança leva um sapato, roupa, livro, brinquedo que não usa mais em bom estado para trocar com o colega, porque a gente não precisa estar sempre comprando coisa nova, né? E as crianças saíam felizes porque trocavam uma coisinha com outra e para eles estava bom. E os pais questionando questão de valor mesmo, de dinheiro. Mas como se a minha filha trouxer algo e trocar por outra mais barata, eu falava, mas o valor não é para eles, é nosso conceito de valor, né? Então, se eles estiverem satisfeitos com as trocas, a gente não trabalha a autonomia, o respeito, então a gente tem que respeitar as decisões deles. E aí eu vi, assim, até refletindo com a coordenação, a direção, o tanto que a gente precisa dessa mudança de consciência nas famílias, né? Porque
é muito difícil, eles não param para pensar, eles não tiveram essa educação, e a gente tem que proporcionar isso para as nossas crianças, né? Para criar Exato. uma nova ordem no mundo, como dizia Hum. Montessori, né? Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Aí tem a Rita Rangel, que é a única mãozinha, a última mãozinha levantada que nós temos aqui no chat. Eu levantei a mão há um tempo e eu acho que um pouco do que eu queria trazer já foi discutido, mas eu gostaria de dar uma amarradinha, Gabriel. Começando dizendo que se nós, né, que fazemos Montessori, não nos propormos a entender que essa educação cósmica é um currículo de 6 a 12, mas que ela vem muito antes disso, que uma criança com 2 anos, ela come a carne, mas ela não sabe que é do boi. De onde veio? Veio do mercado. E isso é um começo, e lá nos 14, 15 anos, a gente começar a trazer uma, uma conversa mais fecunda no lado político. Por quê? Porque, em geral, as nossas crianças, elas sabem de onde vêm as coisas. Porque nós trabalhamos os pareamentos, as frisas e todos os materiais. O que eu sinto que às vezes falta, e aí não entendo como partidário, é deixar claro para a criança que o excesso dela é a falta do outro. Falta do outro. E eu vejo Sim, possibilidade, sim. na verdade, é o único lugar onde eu vejo a possibilidade, é na educação Montessori, né? É nesse trabalho que a gente faz lá desde o começo. Mas que a gente conseguisse trazer no segundo e no terceiro plano essa ideia que, sobretudo, é empática e é cósmica, de que quando eu erro, e acho que a BNCC, inclusive, traz isso, né, de perceber que a sua ação tem uma consequência sobre o meio, mas a propriedade com que nós fazemos isso em Montessori, isso é muito forte. Mas eu vejo que, infelizmente, nós ainda deixamos de trazer um enfoque que não deixa de ser um enfoque político e não deixa de ser um enfoque do materialismo dialético que você citou, Gabriel. Eu tinha levantado a minha mão ali como último e vou aproveitar o fato de ter feito isso para nos encaminhar para o fechamento. Eu acho que o que você traz, Rita, é, de novo, o fetiche da mercadoria, que é um conceito do materialismo dialético e materialismo histórico, e eu acho que a gente entenderia muito melhor as ideias de solidariedade humana e coesão social da Montessori se a gente não se abstivesse do estudo do materialismo histórico também. Mas a gente tem um fechamento e a gente tentou ali na comissão científica fazer uma seleção, e foi difícil para nós, de uma coisa para trazer que nos ajuda a pensar na educação cósmica ou na visão cósmica da Montessori. E aí eu vou pedir para a Edmara, depois Bebete, aí Rita e Sônia e eu, a gente faz sugestões ou de leituras ou de alguma outra coisa, para quem quiser rapidamente. Bem rapidinho, eu tenho, relendo agora, A Criança como Pessoa. É da editora Sophos, de Florianópolis, e é um estudo da criança na visão de Tomás de Aquino e Matthew Lipman, que ajuda muito a gente a entender a visão Montessori, né, da criança e dessa criança no mundo, das relações dela, e principalmente ele tem uma frase assim muito bonita que diz que a filosofia nasce do assombro. Então, que a nossa missão seria não deixar as crianças perderem a capacidade de se assombrar. Gosto muito. Matthew Lipman, A Criança como Pessoa. Obrigada, Edmara. Bebete. Você está no mudo, Bebete, quando você for. Eu recomendo muito que procuremos pensar na formação do professor comprometido com a sua tarefa cósmica, né? Qual é o seu papel enquanto pessoa, mas não só o professor que ensina, como é que ele trabalha esse currículo, e sim como ele se desenvolve enquanto ser humano, como desenvolve a sua espiritualidade e o seu compromisso com a Terra, com o mundo, com o futuro da espécie humana e da Terra. E recomendo principalmente os trabalhos do Thomas Berg.
Muito obrigado, Bebete. Eu vou sugerir agora, assim, ao vivo mesmo, que depois a gente faça essa listinha lá no grupo e coloque no MB Informa, que eu acho que ajuda o pessoal a recuperar depois. Legal. Rita Ok. e Sônia. Rita, tá no mudo também. Eu botei todo mundo no mudo, porque os microfones estavam cruzando aqui. Acho que a Então, Rita. Bebete, sim, estou. Eu penso muito parecido com você, trabalhei muito Thomas Berry já no passado, e a partir do Phil Gang, nós tivemos um seminário maravilhoso com ele no Rio, depois em Florianópolis, e sempre nos reportávamos, né, a grande experiência, a grande vivência que Thomas Berry traz para nós. Eu indico e acho que é uma leitura imprescindível. Agora, o que é mais importante, e eu penso que a gente deve ter isso muito claro, é este ponto de consciência, porque não muito tempo passado, nós trabalhávamos essa perspectiva da educação cósmica com um formato meio pronto, né? Meio determinado. E, gente, quanta coisa nova o mundo, a sociedade, a política, a economia, a história, né, o acesso está trazendo para nós. Então, nós não podemos ficar presa, né, Carla, dentro dessa caixinha, né, que nós temos que ciscar fora da caixa, Rita, se você para puder trazer a poder sua recomendação de leitura, a para gente ainda tem a trazer isso Sônia. grande, né, gente? Então, mas é isso. E eu fico feliz de ver o quanto nós estamos expandindo, e o quanto o nosso currículo pode ser melhorado com toda essa experiência. Então, leiam Educação Cósmica, que é um livro da Thalita que eu tenho sempre junto, ele já está totalmente despencado, mas tem conceitos preciosos ali, quadros excelentes para você fazer análise, então depois eu complemento mais, tá? Mas é Obrigado, isso. Rita. Sônia, você também está no mudo. Sônia vai precisar ativar o microfone. Veja bem, eu vou citar dois livros que ainda estão em inglês, mas que eu acho importantíssimos, que muitos devem conhecer. Esse, A Criança, a Sociedade e o Mundo, né? Tá vendo aqui? Muito bom, excelente. E esse aqui aquele Michael Doran, que é sobre as grandes histórias, porque ele reconta as grandes histórias e faz links com o trabalho que nós podemos desenvolver. Tem sugestões. Então, são dois livros que, para a educação cósmica, são valiosíssimos. São as minhas sugestões. Eu vou recomendar um que eu estou lendo agora, que se chama Maneiras de Ser. Sim, Tá muito bem bom. interessante. O subtítulo é É, Animais, Plantas, Máquinas, a busca por uma inteligência planetária. E ele ótimo. desloca o conceito de inteligência do ser humano para todo o resto. E aí ele traz a Aham, inteligência dos animais, dos fungos, dos bichos e das máquinas como uma porta aham, para a gente ter um mundo melhor. Tá bem interessante, eu acho que interessante. dialoga. Ótimo. Gente, muito obrigado. Nós passamos um minuto do nosso tempo, mas eu acho que para 50 pessoas na sala a gente se saiu muito bem. E que bom que tivemos tanta gente, tanta participação. Que bom. Muito obrigado. Bebete e Boa Edmara, se quiserem finalizar de alguma forma, fique à vontade também. Então, Boa eu noite. Desculpe, acho Bebete. que agradeço muito a presença de todos, agradeço muito o Gabriel ter feito a moderação e acho que nós precisamos pensar como nós, professores, nos construímos como ser humano com este compromisso com a Terra, com o cosmos, com tudo que existe. Uhum. Isso aí. Eu só desejo dizer boa noite a todos, muito obrigada. E eu tenho a frase que me acompanha há muitos anos, da Selma Perry, que diz que nós precisamos não somente reproduzir Montessori, mas aprender a pensar como Montessori. Pensar Eu acho Montessori. que hoje nós pensamos muito como a Muito Montessori. bom. Obrigada, Márcia. Eu sei que você gosta disso também. Foi muito bom te ver aí.
Então, vamos Bom, lá, tá bom, vamos, gente. Boa noite. Obrigado. Uma boa vamos noite para descansar. todos. Boa Muita noite.